Toda vez que você tiver com medo, você vai descobrir agora uma ferramenta poderosa para lançar fora todo o medo. E aí, bora? E aí, vencendo o medo para empreender. Você sabia que a maioria das pessoas não empreende porque tem medo? Só que a palavra diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa incrível. O que lança fora todo medo é toda palavra que sai do trono de graça. Toda palavra que sai da boca de Deus é o perfeito amor. O perfeito amor é Jesus. Ele, essa comunicação do amor de Deus por você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nessa aula eu preciso te explicar definitivamente para você nunca mais parar de fazer exatamente aquilo que Deus fez você para fazer, para ser, porque você está com medo. Eu não estou dizendo que eu vou eliminar o seu medo, mas eu vou dizer que existe uma palavra que sai da boca de Deus, que é o perfeito amor e que lança fora todo medo. Esse versículo não diz sobre não ter medo. Esse versículo diz sobre lançar fora todo medo. Ou seja, toda vez que você tiver com medo, você vai descobrir agora uma ferramenta poderosa para lançar fora todo o medo. E aí, bora? É incrível como isso transforma a nossa mentalidade de escravo. Essa mentalidade que tem medo de ser livre. Isso mesmo. Você já percebeu que as pessoas têm medo de ser livre? Elas sempre estão à procura de alguma coisa que possa simplesmente dar uma direção para elas, sendo que o Pai já deu a direção. Mas o nosso medo nos impede de dar um passo. O medo impede de reagirmos como Jesus reagia às palavras lançadas sobre a nossa vida. Muitas pessoas falam assim: Uri, Deus já tem me dado uma palavra há muitos anos, mas eu não sei como. E esse como é justamente o modo pelo qual o inimigo trava você e para você no avançar do reino. Porque você nunca vai saber o como, enquanto você não for. Você nunca vai saber qual é o passo, enquanto você não der o passo que Deus mandou você dar, em fé. Por isso que eu sempre digo que para empreender para o reino, você só precisa de uma coisa, de uma palavra. Você não precisa necessariamente ter tudo pronto, você não precisa ter todas as suas necessidades supridas, não. Você só precisa de uma palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do trono de Deus. Se você tiver uma palavra, isso basta. Você precisa dar o seu passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Então entenda esse versículo. No amor não há medo. O que é o amor? O amor é aquilo que Deus fez dando o Filho dele por você. Esse é o perfeito amor. Quando você não estamos falando aqui do amor, sentimento, mas do amar verbo. Jesus é o verbo, ele é ação, ele é movimento. Então, o amor de Deus é Jesus pelo amar. Entende? Jesus é o movimento do amor de Deus em seu favor. Eu vou repetir de novo para você entender isso de uma vez por todas. O mais difícil Deus já fez. Ele já entrou em movimento em seu favor, por meio de Jesus. Então,
No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Jesus é o amor de Deus em movimento pelo amar. Porque Jesus não é o sentimento amor, mas ele é o verbo amar. Porque ele é o movimento de Deus em seu favor. Se Jesus nunca tivesse vindo à Terra, ele seria só o amor. Mas como ele veio à Terra, se fez carne, o verbo se fez carne e deu a vida por cada um de nós, ele se torna o movimento de Deus, o amar de Deus. Entende? Por isso que você nunca vai entender, antes de ir, o como. Porque o como é o movimento. Você só vai entender o como quando você se colocar em movimento. Então, para você perder o medo, você precisa se colocar em movimento. Quando você se colocar em movimento, em direção àquela palavra, àquela direção, ele te entrega todos os recursos, todos os comos, todas as conexões. Afinal, eu não sei se você sabe, mas ele é Deus. E se ele é Deus, ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Se ele já fez o mais difícil, toda vez que você tiver com medo, pensa assim, peraí, Deus já fez o mais difícil, Deus já deu o filho dele por mim, e ele me deu uma palavra, eu não posso parar, porque essa é a principal ferramenta do inimigo para parar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Ele vai lançar o medo, porque o medo ele traz três coisas para você. Ele traz paralisia, ele traz fuga, vontade de fugir, de sair correndo, e ele traz agressividade a você. Pega uma área da sua vida que você acha que você tem medo. Veja se ela não está ou parada, ou quando você pensa nisso, te dá vontade de sair correndo. Ou então, quando alguém pede para você, ou alguém pergunta sobre essa área para você, veja se você não fica agressivo. Entende? Então, essa área precisa do amor. Ele precisa de uma palavra. E olha que coisa interessante. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ele está dizendo que se você encontrar uma palavra, essa palavra lança fora todo medo. É como se fosse um milagre. Tem uma promessa nesse versículo dizendo, se você entender qual que é a minha palavra para você, o medo vai embora. Porque o medo, na verdade, é um sofisma, é uma mentira que colocaram na sua cabeça para parar o cumprimento do propósito. A minha pergunta é, quem colocou essa mentira aí? Em quem você prefere acreditar? Naquele que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai do trono de Deus? Ou você prefere acreditar na serpente? Coitada da serpente, né? Ela foi só um instrumento. Entende? Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, a perfeita palavra em movimento lança fora todo medo. É quando você entende a verdade dita do céu e você coloca essa palavra em movimento em direção a ela. Você se coloca em movimento. Em fé, dizendo, Pai, eu confio em Ti. Eu posso não estar entendendo nada, mas eu confio em Ti. O medo é essa certeza de que a verdade do céu é essa... Eu tô... Yuri, mas é porque eu não estou conseguindo enxergar isso, sim. Você acha que Abraão enxergou? Você acha que Moisés enxergou? Você acha que Daniel, antes de entrar na fornalha, ele enxergava? Não, mas ele tinha uma palavra. E isso arrancava o medo. E eles entraram em movimento. Você acha que
Jesus, que era Jesus. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele entrou em movimento, mas ele era homem e não foi fácil para ele. Você achou que ia ser fácil para você? Claro que não vai ser. O seu propósito é grande. O inimigo quer parar isso de toda forma e ele vai atuar justamente colocando medo sobre você. Aí você tem uma ideia de um grande negócio, ou até de um pequeno negócio, mas que vai resolver a sua vida financeira muitas vezes, que vai prosperar a sua família, vai dar oportunidade para os seus filhos fazer coisas que eles nunca pensaram antes, e você fica com medo, mas você já tem uma palavra. E aí você tem vários medos, né? Eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de quebrar e ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ficar com dívida, eu tenho medo de ficar perdido, de não saber o que eu vou fazer, eu tenho medo porque, sei lá, eu não tenho nenhum negócio, nenhuma ideia, eu tenho medo de não ter pessoas para me ajudar, eu tenho medo de não saber administrar, medo, 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 medo. Ninguém está dizendo para você que você não vai ter medo. Mas o versículo está dizendo que quando você descobrir uma palavra, esse medo é lançado fora e você segue. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, se você sente medo e se você fica com ele, é porque lhe falta um relacionamento com Jesus, com o amar, com o amor em movimento. Entendeu? Então saiba, não é que você não vai ter medo, você vai ter medo sim. Mas sabe o que você vai ter que entender? É que existe uma palavra. E qual que é essa palavra? Mantenha ela na frente dos seus olhos, porque se os seus olhos forem bons, a palavra diz, né? Os olhos são a candeia do corpo. Imagina, o que é uma candeia? É aquilo que ilumina, é aquilo que ativa o corpo. Então, por que você está olhando para o medo? Quando você olha para o medo, o que acontece? Os seus olhos ficam em trevas. E a palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, grandes trevas serão. Então, se você mantém o medo na frente dos seus olhos, mas e se, e se, e se, e se, e se, e se, medo, 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 todo o seu corpo terá medo, paralisia, fuga e agressividade. Agora, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou seja, a ativação é imediata por meio daquilo que você colocou diante dos seus olhos. Imagina, Deus olha para a terra e ele fala, e Deus viu que a terra era sem forma e vazia. Imagina se Deus fosse como você. A terra está sem forma e vazia até hoje. Porque ele viu que a terra era sem forma e vazia. Só que você foi feito segundo a imagem conforme a semelhança. Então você tem a capacidade de olhar para toda palavra que sai do trono da graça. E quando você olhar para isso, o seu corpo se incendeia, se encandeia com essa presença e isso lança fora todo medo. Entendeu? É simples, crente. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é completamente possível. Basta que você tenha uma palavra. Yuri, mas quando eu olho eu não vejo nada. E muitas vezes eu até tenho uma palavra, mas eu continuo com medo. Ah, o que acontece? Geralmente o teu sistema, ele tá o quê? Ele tá enraizado no padrão do mundo. Ele viveu a vida inteira, sei lá, vamos supor que você tem aí 30 anos. Ou seja, há 30 anos você escuta e você vive com base no medo. Então o que você faz? Você precisa criar um processo de repetição dessa verdade do céu. No momento em que você criar esse processo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, a fé vem pelo ouvir. O quanto você escuta o medo e o quanto você escuta a verdade.
Qual dos dois você alimenta mais, o medo ou o perfeito amor? À medida em que você alimenta um, ele se torna mais forte. Qual que você está alimentando mais? Por isso você não consegue começar. Por isso você não consegue terminar nada. Muitas pessoas dizem, Yuri, eu não consigo terminar nada. Eu começo e paro no meio. Sabe por quê? Alimentou o medo. Tomou uma decisão de parar. O que você faz? Alimenta a verdade. Qual foi a palavra que Deus te disse? Por que lá no começo você resolveu começar? Qual era a palavra? Quais foram os sinais e maravilhas que Deus te mostrou para fazer você se manter nesse caminho? Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Trazer à memória, e eu quero que você entenda esse versículo também, trazer é com esforço, porque pegar, vou dar um exemplo aqui, né? Tem essa caixinha aqui, ó, pegar é isso aqui, peguei. Agora trazer, eu tenho que pegar e trazer, fazer força para trazer. Então trazer à memória aquilo que dá esperança é trazer à memória diariamente, manter na frente dos seus olhos a palavra. E quando você mantém essa palavra e traz isso à memória, isso gera fé em você, porque você se lembra que ele é fiel e justo para cumprir, que a palavra dele que foi lançada não volta para ele vazia, sem antes ter cumprido o propósito para o qual ela foi lançada. E quando você faz isso, você alimenta o seu sistema com esse amarra-verbo, com esse movimento do céu em seu favor. E você e ele são maioria. Então não tem como dar errado. Comece a olhar para essa palavra que sai do trono da graça. Quando você encontrar essa palavra na sua memória todo dia, o medo vai embora. A grande questão é o que o seu cérebro está lembrando num primeiro momento. Do medo ou do amor? Do medo ou da palavra que sai da boca de Deus? O inimigo, ele usa dardos inflamados. Por que você acha que é o capacete da salvação lá em Efésios? Por que você acha que é o capacete da salvação? Por quê? Porque a salvação está aqui, ó, na mente, a batalha é na mente. O inimigo quer jogar sofismas para parar o cumprimento do propósito. Ainda mais aqui, você assistindo essa aula, a gente está desvendando os seus olhos. Para você nunca mais cair nessa esparrela do inimigo, de uma palavra, de uma mentira lançadas contra a sua vida para parar o cumprimento do propósito, para parar o seu negócio de prosperar, para parar a sua família de propagar o reino na terra. Agora, você tem que entender que não é um milagre automático. É a intencionalidade de viver o reino em tudo que você faz, sabendo do que o Pai é capaz de fazer. É viver essa vida intencional, baseado numa palavra, no amor de Deus para o seu negócio, para a sua vida profissional. Se você tem um propósito do céu, olha que incrível. Se você tem um propósito do céu, nada mais para você, porque você sabe que no momento em que você desistir do cumprimento daquele propósito, você não está desistindo mais de um negócio, de um produto, de uma prosperidade, você está desistindo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De repente, imprimir aquele propósito por meio de um produto, sei lá, pão, caneca, bolo, protetor de porta, qualquer produto, consultoria empresarial. De repente, imprimir aquele propósito naquele produto não funciona mais. Eu já tive excelentes produtos que me deram dinheiro em algum tempo, mas que depois de um tempo acabou, secou a fonte. Nem por isso eu desisti, sabe por quê? Porque eu desisti do produto, mas eu não desisti do propósito. Aquele produto fracassou, mas o propósito de Deus nunca vai fracassar, porque Ele é fiel e justo. Entende? Então entenda que essa palavra, você precisa dessa palavra. Não é um milagre automático. É a intencionalidade. O reino é tomado por força. É a intencionalidade de viver o reino em tudo que você faz. Só lembrando que Ele é fiel.
Deus me deu uma palavra. Yuri, mas como é que eu faço isso de forma prática? Presta atenção. Primeira coisa, anota aí. Para de confiar na sua capacidade limitada. Você é um ser limitado. Você não consegue enxergar depois dessas paredes, mas você tem alguém com você que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Você realmente não vai dar conta. Moisés, quando foi comissionado por Deus para libertar o povo, disse para o próprio Deus: eu não vou fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso. Eu não sei nem falar. Mas Deus tinha uma palavra. E aí Deus pega e junta as pessoas naquele propósito, porque o propósito de Deus não vai morrer. Ele vai cumprir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de confiar só na sua capacidade. Achar que o que você faz é o que conta. É o que ele faz por meio de você. É o que ele faz em você e por meio de você. Para quem? Para você? Não. Para aqueles os quais ele quer alcançar. Deus tinha um propósito de usar Moisés para libertar seu povo. Moisés podia até não ser capaz de fazer aquilo, mas foi por meio dele que Deus fez o que ele queria fazer. Todas as pragas. Entende? Moisés tinha uma palavra. Eu não estou dizendo para você que ele não estava com medo. Bem provável que ele estava com medo. O próprio Deus falou para ele: você vai lá falar com o faraó e eu vou fechar o coração do faraó. Imagina se Deus falasse para você: você nunca ia sair do lugar. Você nem ia lá falar com o faraó. Mas tinha uma palavra. Então a primeira coisa é essa: para de confiar nessa sua capacidade limitada. Você realmente não é capaz de executar o propósito. Você não vai entender o como, você vai ficar com medo do como, mas você tem uma palavra. Olha para o que ele diz e pensa sobre você. Segundo passo. Não olha para o que você pensa e o que você diz sobre você, mas olha para o que ele está dizendo. Se ele escolheu você para fazer o que você tem que fazer, você está com medo de quê? Porque mesmo aquilo que você não sabe e mesmo aquilo que você não tem, ele sabe e ele tem. Ele só vai te dizer: filho, acessa aqui, filho, acessa aqui, filho, acessa aqui. Então para de olhar para essa sua capacidade limitada e olhe para o que ele diz e pensa sobre você. Terceiro passo. Ele em você resolve tudo. Ai, mas sabe o que é? Porque, eu não sei administração, eu tenho medo de ganhar muito dinheiro e desviar. Tem gente que fala isso. Deixa eu te falar um negócio. Eu tenho medo de ganhar muito dinheiro e desviar. Isso é um sofisma, tá? Deixa eu te explicar por que o eu tenho medo de ganhar muito dinheiro e desviar é um sofisma. Se isso fosse uma verdade, o primeiro a trazer um caminhão de dinheiro para você seria o capeta. Concorda? Só você pensar. Se você, eu tenho medo de ganhar muito dinheiro, não saber lidar com ele e aí eu desviar, eu largar Deus. Se isso fosse uma verdade, o primeiro a trazer dinheiro, um caminhão de dinheiro para você, botar na sua porta, era o capeta. Então para, isso é um medo que você tá. Só que isso não é uma palavra que sai do trono. Deus conhece o seu coração. Ele continua no comando de todas as coisas. E ele em você resolve tudo. Você vai ter acesso a coisas que você não tinha antes. Você precisa manter um relacionamento verdadeiro e íntimo com ele. Mantendo isso, tudo se resolve. Então você entendeu o que ele pensa sobre você, você tem uma palavra, e aí vem o quarto passo, que é o seguinte: entre em movimento em fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a entrar em movimento, comece a colocar o carro para andar. Yuri, mas como?
Dê o primeiro passo e ele vai te dizer qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro passo, qual que é o quarto passo. Você vai dando um passo atrás do outro. Mas você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar ele. Você vai precisar de fé. Você vai precisar de fé. Porque vai ter hora que você não vai enxergar nada, mas você vai ter que lembrar da palavra. E você vai falar assim: Pai, eu continuo crendo que Tu és fiel e justo para cumprir aquilo que você prometeu. E eu vou continuar em movimento. Nunca pare. Nunca pare. E por último, e não menos importante, não espere tudo para começar. Ah não, peraí, eu estou esperando o momento perfeito para começar. Eu preciso de tantos mil reais, eu preciso de 100 mil reais para começar, eu preciso de uma loja, eu preciso que a minha família... deixa eu te falar, não espera estar tudo pronto. Porque se tudo estivesse pronto para você começar, você não precisava de fé. Bastava você começar. E aí sim é muito da sua capacidade de realizar. Então entre em movimento para mostrar para ele que você o ama e que você confia nele, mesmo estando com medo. Mas você confia no perfeito amor. E você confia que esse perfeito amor vai lançar fora todo medo. Quero te dar alguns exemplos disso, de pessoas comuns que resolveram entrar em movimento para fazer com que esse medo fosse lançado fora. A Josiane, ela é uma das minhas mentoriadas, das minhas alunas, e ela tem uma história incrível. Ela tinha o segundo melhor restaurante da cidade em que ela mora. E ela quebrou. Ela e o marido quebraram e ficaram com dívidas e uma situação hiper complicada. Pra você ter uma ideia, ela chegava a ficar escondida por conta dos cobradores de dívidas. E ela falou: pai, eu quero uma ideia. Eu preciso de uma ideia. Quero uma ideia, pai. E ela orava por isso. E aí ela teve um sonho. Ela não entendeu muito o sonho, mas depois de alguns dias do sonho ela me chamou, a gente conversou. E eu falei: olha, você tem que entender que papai tem uma palavra. Qual que é essa palavra? E ela começou a buscar isso. De repente uma pessoa, nesse sonho, ela tinha que fazer uns vestidos, era um negócio assim. Ela tinha que fazer um vestido lá de uma criança e ela não conseguia. E aí ela nesses dias refletindo sobre isso, ela falou: eu não consigo nem fazer um vestido porque eu não tenho uma máquina de costura. Ela disse que foi falar com o papai, né? Papai, como é que eu vou fazer um vestido? Porque ela sentia forte no coração dela que tinha alguma coisa a ver com isso, né? Com costurar. Ela falou: eu não tenho nem máquina de costura, gente. No mesmo dia, uma pessoa chegou e deu uma máquina de costura para ela. Ou seja, o recurso que ela precisava para produzir tudo que ela tinha sonhado ali. Só que sabe o que aconteceu? A máquina quebrou. E aí Deus deu uma palavra para ela. E ela falou: pai, mas a máquina quebrou. E ela não conseguia fazer o que Deus tinha falado para ela fazer porque a máquina estava quebrada. E um dia ela veio conversar comigo. Ela falou: eu não estou entendendo. Que Deus me deu a máquina, mas a máquina está quebrada e Ele mandou eu fazer tal coisa e eu preciso da máquina. E eu perguntei para ela o seguinte: qual foi a palavra que Ele te deu? Qual que é o seu propósito? Aí ela: é esse. Eu falei: show. Agora vamos lá. Como você pode entrar em movimento? Porque a máquina não pode parar você. Como que você pode fazer exatamente isso sem precisar de costura? Aí ela: é mesmo. Olha, e aí a gente começou a pesquisar na internet mesmo como fazer o que ela precisava fazer sem costura. E a gente encontrou uma pessoa que faz isso. E aí a gente começou a aprender com ela, enfim, ela está caminhando para o negócio dela. Ou seja, ela não tinha absolutamente nada. Ela estava com medo, mas ela entrou em movimento. E quando ela entrou em movimento, tudo começou a acontecer. Quero te dar um outro exemplo, pra você entender como isso funciona na prática. Do Fred, que é outro aluno meu. O Fred
No meio do processo, ficou desempregado. No meio da pandemia, ficou desempregado. Casado, acho que 2 filhos, 2 ou 3 filhos. Situação complexa. Ele tinha acabado de ter câncer, a esposa também, a sogra com câncer. Olha que situação complexa. E ele perdeu o emprego. No meio da pandemia, a empresa cortou um monte de gente. Só que ele lembrou que ele tinha uma palavra. E ele falou: Yuri, eu tenho uma palavra. E alguns dias depois, ele começou a declarar essa palavra. E alguns dias depois, ele recebeu uma oportunidade de emprego para ganhar a mesma coisa que ele ganhava na empresa anterior. Só que com um detalhe. Era uma empresa norte-americana que pagava o mesmo valor, só que pagava em dólar. Ou seja, ele passou a ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava antes, porque ele tinha uma palavra e ele entrou em movimento por conta daquela palavra. Ele não parou. Ele estava com medo? Claro que ele estava. A família dele estava à mercê daquilo ali, daquela circunstância. Mas não era a circunstância que determinava quem ele era. Ele falou: pai, eu tenho uma palavra de empreender e de propagar o Senhor, de ajudar as pessoas a não terem rótulos, né? O propósito dele tem a ver com isso. E sabe o que aconteceu? Ele entrou em movimento em prol dessa palavra, desse propósito. E Deus deu 5 vezes mais. Simplesmente porque ele creu em fé numa palavra que sai do trono. A minha pergunta para você é: qual é a palavra? Qual é a sua palavra? Eu não estou dizendo que antes de você começar o medo vai sair, não. Você vai ter que começar a entrar em movimento com medo mesmo. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então não é eliminar o medo para começar a andar, não, é começar a andar mesmo com o medo. Declarando e colocando diante dos seus olhos: Pai, eu estou entrando em movimento. Essa é a tua palavra. Eu estou em movimento. Então, você pode até estar pensando assim: mas Yuri, eu ainda estou com medo. Sim, então comece a andar. Comece a entrar em movimento, em fé. Comece a declarar a palavra sobre o seu negócio, sobre a sua ideia, sobre o seu produto. Porque aquilo ali não se trata mais da propagação do seu nome pela terra, mas da propagação do nome do Senhor. Que as obras das suas mãos sejam conhecidas diante dos homens, para que o nome dele, o nome do Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Não se trata mais de provar que o seu produto é bom, mas se trata do cumprimento do propósito de Deus como resposta a essa geração. Isso muda tudo. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Pega essa palavra, declara, porque ela é suficiente. Yuri, mas eu não sei para onde ir, eu estou perdido. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Essa escolha é sua e é uma escolha diária. Você vai ter que aprender a escolher em fé pela palavra. Yuri, como é que eu aprendo isso? Escolhendo, indo. Você não foi feito para ficar parado. Você não foi feito para estar paralisado. Pelo contrário, você foi feito todo para frente. Olhos, nariz, boca, orelhas, mãos, pés. Você já percebeu? Você foi feito para avançar. Só que o inimigo quer parar esse avançar, porque ele sabe do poder que você tem quando você está nele. Porque ele é poderoso e fiel. Mas e se eu não tiver um negócio? E se eu não tiver ideia? Você não precisa de um negócio. Você precisa de uma palavra. Você precisa de um propósito. Com base nisso, você descobre qual é o negócio, qual é o produto, encaixa no propósito e vai. O produto é fruto do propósito. O negócio é uma conexão, é uma ferramenta pelo qual o propósito vai ser propagado. Então o que você tem que fazer? Pegar a palavra, uma palavra específica, não uma palavra aleatória. Uma palavra específica e entrar em movimento. Yuri, mas como que eu tenho uma palavra específica? Jejum e oração. Separe um tempo de qualidade com o Pai. Separe 1% do seu dia produtivo, 9,6 minutos por dia.
para fazer uma pergunta: Pai, qual é a palavra? E fica em silêncio, crente. Senta na cadeira e fica em silêncio, deixa o Pai responder. Afinal, a oração é um diálogo, não um monólogo. Não é você ficar ali, Senhor, me dá uma palavra, qual é a palavra que o Senhor tem? Qual é a palavra que sai do trono da graça? Não, é Pai, eu preciso de uma palavra, Pai. Qual que é a tua palavra? Silêncio. Para você ouvir, o reino é escutatória, não é oratória. Então, quando você descobrir essa palavra, entre em movimento. Poxa, peraí, eu sei fazer bolo. E agora eu tenho uma palavra. Eu tenho um propósito. Então eu vou encaixar essas duas, vou fazer um bolo. Não faça 2, não faça 3, não faça 10. Faça um bolo. E fala, Pai, eu tenho um bolo. Eu tenho um propósito. Como que eu conecto isso aqui? Eu estou entrando em movimento. Para quem é esse bolo, Pai? Para quem? Lembra, o reino é quando e quem? Então é quando, agora. Para quem que é esse bolo, Pai? Para quando que é esse bolo? Para quem que é esse bolo? Esse bolo é para o fulano de tal. Uma palavra. Liga para o fulano de tal e fala, ó, eu estava aqui orando, eu fiz um bolo e perguntei para o papai para quem que era esse bolo. Ele me disse que era para você. Onde é que você está? Estou indo aí te entregar. Eu não sei o que você vai fazer com esse bolo, mas eu estou indo aí te entregar. Foi isso que a Sandra fez. Ela entregou o bolo para uma pessoa, porque Deus deu para ela um nome. E ela entregou esse bolo para esse nome, e esse nome, que era uma pessoa, ela mandou no trabalho dessa pessoa, porque era onde ela estava. Quando o bolo chegou lá, essa pessoa partiu o bolo. Quase que eu dei um versículo aqui, né? Partiu o pão, né? Ela partiu o bolo e dividiu com as pessoas do trabalho dela. As pessoas gostaram do bolo. E a minha pergunta para você é: será que elas gostaram do bolo? Ou é porque aquele bolo tinha um propósito? É porque o bolo tinha um propósito. Porque sabe qual era o bolo? Era um bolo caseiro. Era um bolo simples. Não era um bolo sofisticado, cheio de... Não, era um bolo simples. Óbvio que ela caprichou no bolo, né? Pôs uma cobertura legal. Óbvio, né? Tudo que você faça para Deus, faça com excelência. E aquelas pessoas falaram, nossa, que bolo delicioso. Quem foi que fez esse bolo? Ah, foi a Sandra. Ah, pede para ela. Ela tem outros tipos de bolo, outros sabores? Ah, tem sim. Foi pegar o cardápio com ela. E disparou para as pessoas no grupo da empresa. Ela vendeu 83 bolos em 3 dias. E vendeu 217 em 30 dias. Tudo porque ela entrou em movimento por conta de uma palavra. E aí todo o medo foi lançado fora. Todo o medo que a Sandra tinha de fazer o negócio dela crescer e prosperar porque ela não sabia como, foi embora. Porque ela entrou em movimento por meio de uma palavra. Você não precisa de um negócio, você precisa de uma palavra que sai do trono de Deus. Você precisa de um propósito. Então, não adianta você achar que então é só colocar em prática e achar que Deus vai fazer tudo o que eu preciso. Não, não, você tem que fazer, você tem que executar o plano. E entenda o seguinte, Deus não vai fazer da sua maneira, Deus vai fazer da maneira dele. Não é da sua maneira, ele vai fazer da maneira dele, porque ele não está na sua caixinha, ele não é um ser limitado. Aprenda a confiar na palavra. Se ele te disser faça assim, faça. Vou te dar o meu exemplo. Eu passei 5 anos brigando com o pai. Brigando, que eu digo, é assim, ele mandava eu fazer de um jeito e eu falava, pai, mas isso não vai dar certo. Como é que eu vou falar sobre empreendedorismo? Isso vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Isso não faz sentido. E aí eu tentava ir para a família, eu fazia isso com o jovem, né? No dia, depois de 5 anos, no dia que eu resolvi, tá bom, pai, eu vou fazer exatamente como o senhor está falando para eu fazer. Quando eu fiz exatamente o que ele estava fazendo, puff, o negócio explodiu. E a minha única reação foi, pai, me perdoa. Me perdoa, pai. Porque essas pessoas com as quais eu tive contato agora, tem 5 anos que elas esperam
uma resposta que já tinha sido enviada. E eu retive isso. Me perdoa, Pai. O meu medo me impediu de alcançar o teu perfeito amor. Porque eu estava com medo do como. O Senhor não está na minha caixinha. O Senhor é muito maior do que a minha caixinha. Me perdoa, Pai. E sabe o que é bom? Ele é bom o tempo todo. Suas misericórdias se renovam toda manhã. E tudo que eu vivi nesses 5 anos, Ele usa para a glória dele. Então, o que que você vai... Como é que você vai resolver essa questão do medo? Primeiro, entrar em movimento, em uma ação intencional, em pequenos projetos, tá bom? Presta atenção nesse detalhe. O reino é simples. Certa vez, papai me deu um projeto, uma ideia, e eu criei um monstro. Isso. Deus, como se Deus me desse, sei lá, um carrinho desse tamanhozinho assim, ó. E eu transformei esse carrinho aqui num caminhão com 2 carrocerias. Eu transformei ele num monstro. Um projeto, uma visão incrível. Uma visão extremamente linda, mas completamente inviável, porque era muito grande. Eu precisava primeiro do carrinho, do Hot Wheels, do carrinho. Então é o seguinte, Deus sempre vai usar o que você tem. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem aí agora. É um pequeno projeto. Ele vai te dar uma visão do fim, porque o fim é melhor do que o começo. Ele faz conhecido o fim no começo, é isso que diz a palavra. Então essa ideia que ele te deu, provavelmente é uma ideia de fim, mas você vai ter que transformar essa ideia que ele te deu em algo simples de ser executado agora para você entrar em movimento ainda hoje. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, eu não sei onde você está assistindo isso, mas eu posso te dizer, ainda hoje, por mais que seja 11 horas da noite, 11h30 da noite, ainda dá tempo de entrar em movimento hoje. O reino é simples. E depois de complicar aquele negócio inteiro, sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho. E no sonho, o significado do sonho, o entendimento que eu tive do sonho, conversando com o papai durante o dia foi: simplifica, filho. Você está complicando tudo. Você está tornando tudo muito grande, tudo muito complexo. Simplifica, faz o simples. Mata a semente hoje. E eu falei, cara, é mesmo, né? E aí eu fui simplificando, 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 até chegar na menor parte daquele projeto. E aí, de repente, meu telefone tocou. E era uma pessoa me perguntando se eu tinha alguma coisa para um determinado público. Sabe o que que era? Era aquele projeto simples. E eu falei, sim, eu tenho. Ele falou, então tá bom, eu quero. Eu nem vendi o meu projeto. Alguém me ligou querendo comprar. E eu falei, mas como é que você me achou? Eu nem conhecia essa pessoa. Não, fulano de tal me falou que eu tinha que conhecer o seu trabalho. Entendeu? Só para você entender, em mais ou menos 18 dias, eu tinha 32 clientes nesse projeto, inclusive clientes no Japão. Simplifica, torna tudo simples. Então o que você vai fazer? Anota aí. Número 1. Faça uma lista de possibilidades de negócios, produtos e ideias. Cara, o que eu posso fazer? Como que eu posso, por exemplo, gerar renda? Eu quero gerar R$ 1.000 de renda por mês, tá bom? Você já tem uma palavra, você já tem um propósito, isso tudo já está definido. Você vai olhar agora e falar assim, cara, o que que eu posso vender? O que que eu posso fazer? Qual é o meu produto aqui que eu quero conectar e comunicar o meu propósito aos meus clientes? Ah, eu sei fazer protetor de porta, eu sei fazer bolo, eu sei finanças, eu sei administrar, eu sei fazer comida, eu sei cozinhar, eu sei fazer artesanato, pronto. Então define a menor ideia do que você sabe fazer. Ah, eu vou fazer bolo caseiro, bolo caseirinho, né? Eu vou fazer cupcake, eu vou fazer marmita fitness, eu vou... Enfim, a menor ideia, aquela que você consegue fazer ainda hoje, a mais simples.
Então você vai fazer uma lista dessas possibilidades. Você não vai executar ainda. Faça uma lista de possibilidades, apresenta elas ao pai. Apresenta, pai, olha só, eu sei fazer tudo isso aqui, mas eu quero saber qual desses aqui o senhor quer que eu faça. E aí você vai olhar para ela e você vai fazer uma análise, tá bom? Cria uma coluna, né? Divide lá no meio, ó. Vou fazer aqui no meu papel para você entender como que geralmente eu faço uma avaliação rápida de como começar. Então você vai fazer uma lista de produtos. Vou dividir aqui no meio. Então aqui você vai colocar uma lista de produtos e ideias. E aqui você vai colocar finanças. Simples assim, ó. Simples. Produtos, você vai fazer uma lista. E aqui você vai colocar finanças. Como assim finanças, Yuri? É análise de risco. Sabe a análise de risco que a galera fala aí? Como é que eu vou saber e se eu quebrar, né? Então você tem que diminuir o risco. Como você analisa? Quanto eu preciso de dinheiro para começar essa ideia? Quanto que eu preciso agora para começar isso aqui? Disso aqui eu preciso de 100 reais. Nesse aqui eu preciso de 50 reais. Nesse aqui eu não preciso de nada, eu já tenho tudo aí. Opa, então esse é um indício, porque Deus nunca vai pedir nada para você que você não já tenha. Ele sempre vai usar o que você já tem. Ele é seu pai. Entende? Ele sempre vai usar o que você já tem. Então você vai diminuir o risco procurando qual dessas ideias tem menos necessidade de investimento. Se tiver alguma que você não precisa de nada, você não precisa tirar dinheiro do bolso, melhor ainda, comece por ela. E faça e entre em movimento. Vamos supor que você trabalha com artesanato. Faça uma peça e fala, pai, para quem que é essa peça? Deixa ele te dizer. E aí depois o que você faz? Faz uma lista com 10 pessoas, tá bom? 10 pessoas que você acha que podem comprar esse produto. Você vai entrar em contato com cada uma delas, você vai ligar para elas, você vai falar sobre o seu propósito e depois sobre o seu produto. E você vai escutar o que elas dizem. Quando você escutar o que elas vão dizer, pasme você. Isso já está matando todo medo, porque você já entrou em movimento. Viu como é simples? O lance é que o cérebro complica toda a história. Não é simples. Faça uma lista de produtos e ideias. Você já tem o propósito. Faça uma lista de produtos e ideias. Descubra qual delas. Precisa de menos dinheiro para você investir, para você diminuir o seu risco agora. Liga para 10 pessoas. Ouve essas pessoas. Venda o seu produto. E isso já está lançando fora todo mundo. Você vai ver que é muito mais simples do que você pensa. Que dói muito menos do que você pensa. Tá bom? Então, ainda hoje, dá para botar em movimento e lançar fora todo medo. Porque o amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus faz com que esse medo seja expulso da sua vida. Eu amo você, que Deus te abençoe. E até a próxima aula. Levanta e anda. Bora!